Para iniciar o nosso trabalho com a prática pedagógica na prática, é importante conhecermos a BNCC. E dentro da BNCC, sabemos que existem as competências. São as 10 competências gerais para que seja realizado o trabalho com os nossos alunos, relacionando as competências com as habilidades, que são aquilo que eles irão desenvolver em sala de aula. Então, assim, estarei abordando com vocês cada competência em um vídeo, para que a gente consiga conversar um pouco a respeito de cada uma delas, o objetivo que cada uma delas tem e como trabalhar essa competência dentro da sala de aula, como envolver essa competência com as habilidades. Porque quando você abre aquele material da BNCC, ele é muito rico e tem muitas informações. Só que nem tudo o que poderia acontecer dentro da sala de aula está lá dentro da BNCC. Então, a nossa função como plataforma digital, esse curso que nós estamos desenvolvendo para vocês, tem o objetivo principal de realizar isso, ampliar os horizontes, conseguir trazer para vocês um pouco mais daquilo que é possível trabalhar, relacionando as competências, que são essas competências tão importantes, que devem existir em todas as áreas, mesmo porque elas permeiam todas as áreas, juntamente com as habilidades que vêm propostas, seguindo cada objetivo, cada área de ensino. Então, a importância de saber unir, trabalhar essas competências atreladas às habilidades. Vamos falar um pouco da BNCC. A BNCC, ela norteia o nosso prática pedagógica na prática. Por que norteia? Porque nós fizemos essas trilhas de aprendizagem baseados naquilo que a BNCC preconiza. E para isso, iniciaremos nossas trilhas de aprendizagem com as competências gerais da BNCC. Outra competência muito importante dentre as 10 competências gerais é a da cultura digital, tão em voga hoje nos dias das nossas crianças e adolescentes que lidam tanto com tecnologia. O que fala na BNCC sobre a cultura digital? Vamos lá. Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais, incluindo quais? As escolares, que são aquelas que nós estamos falando aqui, né, professores? Para se comunicar. A comunicação, a linguagem é tudo na vida do ser humano. As relações devem ser estabelecidas em todos os momentos na vida dos nossos alunos e de qualquer pessoa. Então, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo, que é a coisa que o professor mais ouve do que ser protagonista, fazer o nosso aluno ser protagonista e, por que não, desenvolvendo tudo isso dentro da cultura digital. Autoria na vida pessoal e na vida coletiva. Então, esse é o texto que está lá na BNCC, na regra 5, que é da cultura digital. Então, qual é a importância dessa cultura digital na vida do nosso aluno? O nosso aluno, o estudante, ele deve dominar esse universo digital dentro do que a BNCC coloca para a gente. Dominar de que forma? Dominar sendo capaz de fazer uso qualificado. Esse uso qualificado como? Tendo ética de diversas maneiras, com as diversas ferramentas existentes hoje, que eles têm nesse universo digital e que eles têm tanto acesso. Compreender o pensamento computacional, impactos da tecnologia na vida de todas as pessoas da sociedade. Então, assim, essa competência, ela contribui em todas as áreas da BNCC, todas.
desde linguagem até história. Então é importante para todos. Por quê? Porque o mundo digital está aí. Essas ferramentas a gente vai utilizar em todas as áreas. Os nossos alunos, professores, eles devem aprender a produzir por meio de todas essas ferramentas digitais que estão de livre acesso para eles. Utilizar esses recursos tecnológicos para demonstrar conhecimentos e também resolução de problemas. Não é só pegar e ficar no joguinho ou ficar nas redes sociais, eles entenderem a função social dessas ferramentas digitais. Hoje, quem sabe usar essas ferramentas digitais está muito mais bem preparado para os desafios do mundo. E é o que nós queremos que aconteça com os nossos alunos, que eles tenham essa preparação para o mundo aí fora. Que, por isso, a BNCC traz a cultura digital como uma das competências que vão permear todas as áreas da BNCC. E o professor fica como? E nós, profs? Nós ficamos como? Vou chamar vocês de profs. Nós ficamos como aquele que vai ter que qualificar esse uso. Mas de que jeito? Que jeito que eu, professor, ali na sala de aula, vou conseguir qualificar o uso dessa ferramenta em sala de aula? Parece tão fácil, né? Eu pego um celular, eu pego um computador, mas tem muitas outras coisas que a gente consegue utilizar como ferramenta dentro da sala de aula, que não só um PowerPoint, por exemplo. Tem muitas outras coisas, mas o PowerPoint também, que é uma ferramenta mais simples, que todos nós temos acesso, é super importante também para realizar algumas coisas com os nossos alunos. Então não dá para desprezar aquilo que a gente conhece e achar que aquilo que a gente não conhece é de difícil alcance para nós, porque não é. É só a gente tentar, a gente tem que buscar conhecer primeiro, tentar utilizar aquela ferramenta para depois dizer, não vai dar realmente. Ou não, ou olhar a ferramenta, mexer um pouquinho com aquilo e dizer, opa, era só isso? Porque existem inúmeras maneiras de trabalhar com essas ferramentas em sala de aula. Além daquelas que nós conhecemos, a gente estava falando do PowerPoint aqui agora, né? Mas tem várias outras ferramentas que são gratuitas até mesmo na internet e nós conseguimos utilizar com os nossos alunos. E muitas vezes eles têm acesso a essas ferramentas e ajudam a gente a trabalhar com tudo isso. Quantas vezes a gente já não ouviu falar que o nosso aluno muitas vezes ensina a gente a dominar alguma ferramenta que nós não conseguimos dominar, né? Então são ferramentas que estão no nosso dia a dia e por que não nos aproveitarmos disso, profs? A gente tem que se aproveitar sim. Além do celular e todos os equipamentos que nós conhecemos, existem essas ferramentas digitais que podem surpreender a gente e serem usadas nas salas de aula com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. E dessa forma, vocês sabem muito bem que vai nos aproximar do nosso aluno e fazer com que eles sintam a aula muito mais divertida, muito mais próxima da realidade deles, e assim eles poderão participar muito mais das nossas aulas. Então, por que não usar essas ferramentas? Porque acaba sendo mais interessante a aula para eles. Você desenvolve uma aula somente expositiva. Não que a aula expositiva não tenha a sua importância, claro que tem. Mas quando você traz uma ferramenta digital diferente para esse aluno, ele vai sentir interesse muito maior em relação a essa aula. E aí a cultura digital entra. É aí que você está abordando a cultura digital. É aí que você está trazendo a cultura digital para aquela habilidade que você vem desenvolvendo com os nossos pequenos e onde eles estão sendo inseridos nesse mundo digital. E nós, professores, acabamos o quê? Nos apropriando disso. O que os nossos alunos precisam desenvolver dentro dessa competência? Então, os nossos alunos, eles têm que desenvolver a utilização dessas ferramentas digitais. Como? Sendo capazes de utilizar ferramentas multimídias, para quê? Para aprender a produzir também. Então, assim, eles podem ser pequenos, mas por que não já desde pequenos? Estou falando lá do 3º ano até o 5º ano.
manusear essas ferramentas, ter acesso a esses equipamentos multimídias, então é muito importante. Essa produção multimídia, eles podem utilizar como recurso tecnológico para desenhar, simplesmente para desenhar. É como você pegar o paintbrush com a criança e começar a desenhar. Por que não? Algumas escolas têm laboratórios de informática que muitas vezes estão obsoletos. E por que não, nesse momento, utilizar mais um laboratório de informática, usando essa competência vinculada a uma habilidade que você vai desenvolver dentro do laboratório de informática, desenvolvendo uma aula diferente, mais interessante para o nosso aluno. É uma forma diferente de pensar, professor. É sair daquela caixa, né, e desenvolver alguma coisa diferenciada para os nossos alunos. Quando inserimos os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens no mundo digital, o nosso objetivo é fazer com que eles entendam qual é o impacto das tecnologias na vida deles, das pessoas e da sociedade. Por quê? Porque as nossas crianças estão aprendendo a se relacionar socialmente. E hoje essas relações sociais, culturais ou comerciais, elas envolvem muito esse mundo digital. Então os nossos alunos têm que entender também desse impacto, que não é só você pegar o celular e nada vai acontecer se eu fizer uma coisa errada com o celular, por exemplo. É a partir desse momento que nós damos essa base para as nossas crianças. E, já falando disso, eu tenho que entrar no uso ético dessas ferramentas, o uso ético dessas tecnologias, né? Dessas mídias. Comparar para eles, que eles tenham um entendimento do que é um comportamento adequado e um comportamento inadequado. Antes nós tínhamos uma criança e tínhamos que nos preocupar com essa criança e o comportamento dela inadequado dentro da sala de aula. Hoje, nossas crianças e nossos jovens trazem também o celular. É uma ferramenta de acesso muito fácil que eles têm. Então, é muito importante que a gente ensine, que a gente promova com eles discussões para entenderem quais são os comportamentos adequados no uso do celular e quais são os comportamentos inadequados. E quando nós falamos das áreas da BNCC, que envolvem essa cultura digital, em todas elas está presente essa competência. Se você for pensar em artes, por exemplo, né, a ferramenta que nós usamos em artes, elas podem servir para trabalhos, para elaborar trabalhos artísticos em vídeos ou até mesmo em plataformas. Então, tem muitas coisas que hoje os nossos alunos podem ter acesso com essas mídias relacionadas à arte. Temos bibliotecas mundiais que, se o nosso aluno entrar numa plataforma ou alguma coisa desse tipo, elas foram elaboradas para que eles estejam presentes lá na França, no Museu do Louvre, presenciando uma obra que é muito famosa, então ele está passeando por aquele museu, coisa que antigamente só estando lá. Então, hoje, essas mídias digitais dão a possibilidade para que em arte o nosso aluno tenha acesso a essas obras, que são coisas que há muito tempo atrás poderiam ser inacessíveis. Em língua portuguesa, produções multimídias podem ser utilizadas para que os alunos consigam aplicar esses conhecimentos em língua portuguesa. Eu estarei falando para vocês daqui a pouco sobre a própria literatura infantil e produção de materiais com os nossos alunos com ferramentas e produções multimídias. Se falarmos em ciências da natureza, são instrumentos que servem para investigação dessa área que é das ciências da natureza, que antes eles viam só em livros, enciclopédias. Lá atrás nós víamos era a Barça, né, que era tão conhecida a Barça. Hoje a nossa meninada tem acesso livre a muitas informações e também no Google Earth, por exemplo, a meninada pode passear por inúmeros lugares do planeta, conhecer biomas, enfim, é muita coisa, é muita riqueza que a gente tem também como professor que explorar e trazer para os nossos alunos.
Na matemática, a própria lógica matemática entra na programação, essa programação, os algoritmos da internet. Hoje a nossa meninada sabe que quando está no Instagram ou em alguma dessas redes sociais, os algoritmos que promovem essa inteligência artificial, então a nossa meninada tem acesso a tudo isso. Nós também temos que estar informados em relação a tudo isso. Ciências humanas, esse debate sobre o mundo digital é uma área que contribui muito para as discussões dos impactos da tecnologia para o ser humano. O que influencia no comportamento dessas pessoas, o que provoca conflitos mundiais ou conflitos em territórios menores, não os mundiais, mas na própria escola, como modifica essas culturas. Hoje, o mundo digital vem modificando muitas culturas, e o que é adequado, o que é ético e o que não é. Então, essas discussões a gente tem que ter a todo momento em sala de aula no desenvolver das nossas atividades cotidianas. Em língua inglesa, por exemplo, tem alguns aplicativos que possibilitam que a criança tenha acesso a essa outra língua de uma maneira super lúdica. Eu mesma já usei, chama Duolingo. Então você entra nessa ferramenta, tem brincadeiras, tem quiz, tem um monte de formas diferenciadas da gente brincar com a criança e ela tem acesso gratuito. Então, por que não utilizar essas ferramentas, não é mesmo? Para auxiliar no processo e fazer com que a aula fique muito mais gostosa, mais divertida e mais próxima da realidade deles. E como o nosso maior objetivo é o quê? Prática pedagógica na prática, profs. Eu vou trazer um exemplo, uma ideia simples para vocês, mas é muito simples, gente. Trabalhar literatura digital com crianças pequenas. Ah, eu já fiz. Que bom que você já fez. Ah, eu não fiz. Vamos fazer, prof. Porque é muito tranquilo, as crianças adoram e você pode desenvolver inúmeras maneiras de trabalhar com a criança com papel, um computador e o PowerPoint. Acho que todo mundo tem papel, um computador e o PowerPoint, que todos os notebooks ou computadores têm esse programa e é fácil de utilizar. Então, assim, hoje, para iniciar uma conversa com o nosso aluno, você não precisa ter somente um livro físico na mão. Tem inúmeros PDFs que a gente pode trazer, contar histórias no computador, contar histórias numa multimídia, numa televisão. Tem várias formas. Tem o YouTube, que traz histórias também para desenvolver isso com as crianças. E criar também os nossos livros. Podem ser criados e-books. Tem formas de criar e-books no PDF. Hoje eu trouxe um aqui bem simplesinho para mostrar para vocês. É como se fosse trabalhar com eles a biografia. O que você pode pedir para a criança, né? Pede que a criança faça um desenho. Eu sou a Alessandra, vou me desenhar. Eu faço o meu desenho da forma que eu quiser. E ali eu estou desenvolvendo a minha biografia. Isso pode ser feito com crianças pequenas. Saber o que é biografia, sua própria história, suas origens, a família, a casa que mora, o que gosta de comer, enfim. Aquele antigo caderno de recordação que nós tínhamos, né? Dá para desenvolver com a meninada agora em forma de e-book, no PowerPoint, imprimir, levar para casa, fazer depois com eles uma noite de autógrafos, uma tarde de autógrafos, envolvendo a família. Dá para ir longe com tantas ideias que a gente pode ter. Podemos desenvolver um material como esse, que daí se torna físico. Olha só, eu peguei alguns desenhos aleatórios da internet mesmo, mas você pode pegar com certeza o desenho do seu aluno, da sua aluna, e dali a criança vai começar dizendo o seu nome. Aqui eu peguei uma, eu sou a Nina. Aí depois vem o outro aqui, ó, eu sou a Ana. E daí cada página pode contar um capítulo da história da criança. Ou ainda você pode desenvolver com eles no PowerPoint um livro de desenho da criança, o desenvolvimento do desenho daquela criança. A criança chega na escola, fevereiro, ela faz um desenho. E aquele desenho depois você vai transportar
para o PowerPoint. Cada criança você faz uma pasta e transporta para o PowerPoint. Em dezembro, você vai conseguir ter ainda em mãos um livrinho com todo o desenvolvimento de desenho da criança. Ela entrou no segundo ano do fundamental, desenhando dessa maneira em fevereiro. Chegamos lá em dezembro, a Júlia já estava desenhando dessa maneira. Olha que legal, que recordação para essa criança, para a vida dela e para os pais. Daí pode fazer uma noite de autógrafos, uma tarde de autógrafos, onde a criança estará lá, vai assinar o livro dela. Imagina que graça, que trabalho bonito. Então, assim, são formas da gente desenvolver. Você pode criar um portfólio de desenho da criança. Profs, o céu é o limite para tudo isso que a gente pode desenvolver. E aqui, no Prática Pedagógica na Prática, que nós vamos trabalhar tudo isso. Obrigada, até a próxima aula.